Oi, gente, a paz do Senhor. Primeiro, gostaria de pedir desculpas, porque no último vídeo que eu fiz, foi 20 e poucos minutos de vídeo, eu falei que eu ia, depois de uma semana, gravar a parte 2 do meu testemunho, e já se passaram 7 meses do primeiro vídeo. Mas, gente, aconteceu 1 milhão de coisas e eu vou explicar pra vocês no decorrer do vídeo. Eu pretendo fazer uns vídeos mais curtos, no máximo 15 minutos, mas eu sou boca de sacola, gente, eu falo muito. Mas amém, louvado seja Deus. Por isso que Deus me fez desse jeito. E eu vou falar a segunda parte agora de como foi quando eu me mudei pra casa da minha sogra, que ela cedeu pra nós. Que ela tinha uma casa que ela hoje é de aluguel, mas ela cedeu pra gente morar um tempo, antes da gente vir morar pra casa que a gente mora atualmente. E eu estava lá, né, na casa da minha sogra, passei por tudo aquilo que eu tinha passado lá no primeiro vídeo que eu falei pra vocês. E aí, meu Deus, minha mãe tá me ligando. E aí eu passei por tudo aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo pra vocês e tudo mais, e fui morar com a minha sogra. Aí morei com a minha sogra, nesse momento que eu morei com a minha sogra, saiu um concurso, e eu falei pro meu marido que eu queria prestar aquele concurso. Nisso meu marido já estava no concurso que ele tinha passado, e ele tava para fazer a prova que tinha que ir lá falar com o pessoal lá. Ele fez a prova primeiro, a prova que você tem que fazer alternativa, depois ele fez a prova escrita, depois ele tinha meio que uma entrevista. E ele estava nessa terceira fase dessa prova que ele tinha passado. Então a gente estava se preparando para isso, e aí saiu com uma oportunidade aqui em São Paulo, para minha área, eu sou da área da educação, e para fazer um concurso aqui em São Paulo. E aí eu falei para ele, olha, eu tenho 2 meses para estudar e eu não tô trabalhando, então eu vou fazer essa prova. E ele falou, não, tudo bem, eu te ajudo no que precisar e bora lá. E aí eu fui, estudei para fazer essa prova, fiz a prova. E aí tudo bem, passou o tempo, nós mudamos 2 semanas, uma semana depois dessa minha prova, a gente mudou para casa separada da minha sogra. E aí nós mudamos, era uma casa muito pequena, eu sou grata a Deus, muito grata a Deus, grata a minha sogra também por ter cedido esse espaço para nós, mas era uma casa muito pequenininha, porque eu tenho 2 filhos, né, e assim, uma bebê, na época ela era menorzinha, então imagina, né, criança daquele jeito, mas assim, eu sou grata, e a gente mudou para essa casa, e eu estava no lar ainda, e aí fiz a prova, e esperamos sair a data da prova. Nisso saiu a prova dele, que era a prova da entrevista, deu tudo certo, ele passou na prova. Só que no meu primeiro vídeo eu expliquei que ele tinha escolhido uma cidade do interior, que era o concurso dele nível estadual, e ele escolheu uma cidade muito longe daqui, porque até então era o nosso objetivo, era o que a gente queria. A gente ia se mudar pro interior, a gente ia pra longe e tudo mais. E aí ele passou na prova e chegou o dia dele fazer lá o curso de extensão lá do concurso dele. E aí, gente, foi um momento extremamente difícil na minha vida particular, no meu casamento, comigo mesmo, assim, nossa, foi um momento muito difícil. E eu a todo momento via Deus ali, cuidando de todos os detalhes daquele momento que eu iria passar, e eu sabia que eu precisava passar por aquilo. Às vezes a gente não entende, mas a gente sabe que a gente precisa passar, mas a gente não entende. E aí ele foi, e ele teve que fazer esse curso de 3 meses lá no interior, onde ele tinha escolhido, e foi muito difícil, porque ele foi morar com pessoas que ele não conhecia, assim, não tinha intimidade, e foi morar com essas pessoas, no final das contas não deu certo. Ele foi alugar um outro lugar para ele morar sozinho. E assim, ele vinha para casa de final de semana, às vezes não. Então assim, a gente ficava semana sem se ver. Gente, foi muito difícil. E depois que ele terminou esse curso, saiu o resultado da minha prova. E eu tinha passado na prova, que eu tinha feito aqui para São Paulo. Só que eu não passei nas vagas, então assim, eu passei numa colocação até que boa, mas não dentro das vagas. Mas ainda assim, esse detalhe é importante de eu não ter passado nas vagas. Mas ainda assim eu passei, e eu estava assim super esperançosa de que era aquilo, né? Só que eu passei aqui e ele estava lá no interior. Como é que a gente ia fazer? Porque por mais que seja de nível estadual o concurso dele, essa questão de mudar, de permuta, de transferência, demora.
Então, assim, a gente já tava pensando, meu Deus, eu passei aqui agora, né? Porque a gente tava com o objetivo de mudar pra lá, pro interior. E aí eu vou e faço essa prova, Deus permitiu que eu passasse. Tudo na minha cabeça que Deus tinha permitido que eu passasse. Porque tudo eu faço, eu oro a Deus e consagro ao Senhor. E eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, se for da sua vontade pra eu estudar pra essa prova, me ajude a passar. Me ajuda a ter constância, porque voltar a estudar, assim, depois de uma certa idade, quando você tem família e filhos, é muito mais difícil, né? Pra quem tem, entende o que eu tô falando. Então, assim, eu orei pra Deus pra eu ter constância, pra eu não desistir, pedindo forças pra eu conseguir entender o conteúdo, enfim, todo aquele contexto de concurso, quem faz concurso sabe o que eu tô falando. E aí, eu passei, Deus deu a graça de eu passar nesse concurso, e aí meu marido ficou feliz, todo mundo ficou daquele jeito, nossa, fiquei muito feliz e tudo mais. E aí veio como eu posso dizer, outra coisa que gerou dúvida no meu coração. Aí eu falei, meu Deus, será que era pra eu ter feito esse concurso e passado e ficado aqui? Não era melhor eu ter ido lá pro interior? E aí eu ficar por lá mesmo, né? E lá eu arrumo um serviço na minha área, nem que seja meio período, sei lá, ou qualquer coisa. Mas meu marido já tem um emprego fixo, então a gente vai pro interior. E tudo mais. E aí tudo indicava que era pra eu ir pro interior. E eu tava com aquela angústia no coração, porque sempre foi meu objetivo ser concursada junto com meu marido. E era o objetivo dele também. E quando chegou esse dia que eu passei na prova, que era questão de tempo deles me chamarem, eu senti uma angústia no coração de entregar algo que eu tanto queria. Eu queria muito, muito, muito. Só que eu precisava entregar. E aí eu orei ao Senhor e eu chorando muito, falei, Senhor, eu entrego o cargo, assim, mesmo que eu não tinha passado ainda, assim, no sentido, não tinha sido chamada, tomado posse, tudo, mas eu tinha sido passado, né, no concurso. E eu falei, Senhor, eu entrego a Ti esse cargo, eu sei que se o Senhor abriu essa porta, o Senhor vai abrir outra, e eu tô entregando. Eu entreguei, estava aflita, mas quando eu fiz essa oração, eu senti uma paz, assim, falei, eu tô entregando, eu entreguei, em nome de Jesus. E aí meu marido chegou, e eu tive essa conversa com ele, eu falei assim, olha, eu entreguei, eu não vou, se eles chamarem eu não vou, a gente vai pro interior, porque esse era o nosso objetivo principal, e é isso que vai acontecer. E aí, meu marido falou que tudo bem, passou-se o tempo, ele falou, não sei, não é melhor eu voltar, ou tentar uma permuta, nem que seja para trabalhar longe, mas no estado, né, no município, no caso, mas nem que seja para longe, mas não é melhor, que tá, tudo mais. E conversamos, e aí ele meio que decidiu, assim, não que eu não tenha parte na decisão, eu também tive, e era algo também que eu já queria, ele falou, não, e também tem as crianças, que vai ficar longe dos seus pais, meus pais são muito apegados com meus filhos, comigo, com meus filhos, assim, eles são muito apegados mesmo, assim, eles são super avós, eu acho que não tem um avô e uma avó melhor que meus pais, que eles são demais, assim, na vida deles. E isso interferiu muito também, meu marido falou, não é melhor, enquanto eles estão pequenos, eles ter a presença dos avós ali, né? Aí quando eles estiverem maiorzinhos, a gente muda, a gente tenta ir pro interior de novo e tudo mais. E aí, tudo bem, passou. E aí eu peguei e falei, não, vamos fazer isso então, vamos esperar eles me chamarem nesse concurso. E aí, esperamos. E nisso, a gente já tava morando nessa casinha menor. Gente, fazer o vídeo, olha o carro de som passando na rua. Jesus amado, vou esperar ele passar pra continuar o vídeo. Peraí. Pronto. Ele passou. E aí, esse ano desses acontecimentos foi em 2024, foi no começo de 2024, que eu fiz a prova, que eu passei e tudo mais. Que meu marido começou a fazer o curso de extensão lá do concurso, e aí foi esse ano, o ano de 2024. E eu tava crente que eles iriam me chamar logo no concurso, então a gente decidiu que ia ficar aqui em São Paulo mesmo e tudo mais. Ficamos, e eu esperando o concurso, e eu esperando, aí entrei com um contrato, né, porque na prefeitura você também pode ser contratada, não é efetivo, mas você não é contratada, eu tava em 4º lugar do contrato, então eu já tava certeza, falei, não, é certeza que eles vão me chamar, certeza, eu tava com aquela certeza que eles iam me chamar. E passou o ano 2024 e nada, eles não me chamaram. Fizeram a primeira chamada e por 120 números não chegou na minha colocação. E aí veio a primeira frustração, assim, porque quando a gente cria muita expectativa,
quando não acontece, a gente fica muito frustrado mesmo. E eu estava muito frustrada, mas ainda assim, confiante que Deus tinha o melhor pra mim. Tinha minhas questões, mas ainda estava confiante, ainda não tinha meio que surtado ainda, por assim dizer, sabe? Eu não tinha meio que surtado ainda, porque chegou uma hora, vou falar ainda, vai chegar esse momento que eu explodi, assim, que eu estava com tanto estresse acumulado, frustração, nada dava certo, era uma sensação horrível, gente, horrível. Era uma sensação, assim, assim, eu não sentia que Deus tinha me abandonado. Isso eu nunca senti, nunca no meu coração eu senti que Deus me abandonou, nunca. Eu sempre soube que Deus estava ali do meu lado, mesmo que Deus não me respondia no momento que eu queria, mesmo que eu não ouvisse a voz de Deus assim no meu coração, eu nunca tive essa sensação de que Deus me abandonou, nunca. Mas eu sentia que Deus estava em silêncio, Ele não queria me responder, eu estava me sentindo invisível ali. E isso machuca muito, assim, a gente que tem uma caminhada com Deus. Isso machuca muito quando Deus é silencioso, assim, quando Deus ele não responde o que você quer ouvir, às vezes, ou o que você pretende ouvir. E muitas vezes eu questionei a Deus, eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse nesse concurso, para passar por essa frustração, passar por esse estresse, Senhor? Por que isso, meu Deus? Assim, eu cheguei tão perto e não chamaram, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu não estou entendendo ainda, me ajuda a compreender, e nada dele me responder. Nada dele falar assim, não, eu tô te ajudando pra, sei lá, gente, pra te ajudar a melhorar, a crescer, enfim, pessoalmente, né, com seus propósitos pessoais, no seu casamento e tudo mais. Não tinha nada, absolutamente. Era silêncio total. Silêncio total. E eu não falava para as outras pessoas, eu não compartilhava com as outras pessoas essa minha frustração. Porque, assim, principalmente com meus pais. Minha mãe sempre foi muito minha amiga, mas eu nunca passei os meus problemas pra minha mãe, porque eu falo, eu já sou adulta, minha mãe já tem os problemas dela, então ela não tem que saber das minhas coisas, das minhas frustrações, e das vezes, gente, eu tive vontade de morrer. Eu tive vontade de morrer. Chegou num momento que eu falei, meu Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento, parecia que eu tava regredindo, nada dava certo, parecia que, assim, no vídeo que eu postei sobre eu me senti muito cansada, foi mais ou menos naquele período, assim, que eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mesmo. Cheguei a pedir oração, assim, pro grupo de oração que eu tinha. Não exatamente expliquei o que era, mas eu sempre falando que eu estava angustiada e tudo mais. E assim, sempre que eu chegava nesse nível, eu sentia Deus trazendo a paz que ninguém entende. E aí eu ficava em paz, mas aí ao mesmo tempo que não acontecia, eu ficava daquele jeito de novo, frustrada e tudo mais. Então assim, acontecia qualquer sinal de que fosse mudar alguma coisa na minha vida, assim, financeira, ou mudar de casa e tudo mais, eu já enchia meu coração de expectativa, mas não acontecia, e aí vinha aquela frustração. Isso foi praticamente o ano de 2024 e de 2025 inteiro, foi desse jeito, gente, foi dessa forma. Foi muito difícil, foi 2 anos, assim, bem difíceis pra mim. E aí, nada do concurso chamar, nada do contrato chamar. Eu tava em 4º lugar no contrato e eu falei, meu Deus, como é que pode isso, Senhor? E aí, cheguei no meu limite e o meu marido tentando mudar pra cá. Ele tava lá ainda naquele trâmite de vir no final de semana, de não vir. Ele tinha esse final de semana que ele não conseguia. E assim, isso foi gerando um desconforto no meu casamento. Eu fui me sentindo desconfortável. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais fazer as coisas sozinha. Coisas assim que ele fazia, para vocês terem uma ideia, assim, cada pessoa tem o seu papel dentro do casamento. A mulher tem o seu papel e o homem tem o seu papel. Eu acredito nisso. Quem não acredita nisso, um beijo, mas eu acredito fielmente nisso, que cada um tem o seu papel para exercer ali dentro do casamento. E eu estava fazendo os 2 papéis, porque não julgando meu marido, porque ele estava buscando algo melhor para nossa vida. Então, só que ao mesmo tempo eu estava fazendo esses 2 papéis e aquilo estava me gerando um estresse, estava me cansando. E ao mesmo tempo eu sabia que não era a culpa do meu marido. Só que aquilo gerava um desconforto dentro do meu casamento. E aí eu falei, meu Deus, eu não aguento mais fazer as coisas sozinha. Eu tinha que calibrar pneu, eu tinha que fazer isso e isso, aquilo outro no carro. Quando quebrava alguma coisa, eu tinha que consertar, e levar para o conserto, levar as crianças para a escola, ir na reunião, fazer tudo isso. E isso me gerava um estresse. E aí eu orava a Deus, eu falava, Senhor, eu me sinto sozinha e tudo mais. Assim, quando meu marido vinha
do final de semana, ele estava ali presente, ele era assim, super presente, ele dava o melhor que ele podia dentro daquele contexto, só que passava tão rápido, já era hora de ir embora, e aí minha filha chorava muito, de saudade, quando ela chegava em casa ele não estava, porque às vezes ele saía escondido, porque senão ela chorava muito, ela chegava e não via ele, e era aquela tristeza, sabe? E ele pegava estrada e a gente ficava com medo, né, de pegar estrada, acontecer qualquer coisa, enfim, são muitas coisas, muitos fatores. E aí, isso gerou uma bola de neve, assim, emocional, e eu não sabia mais o que fazer. Só que eu não falava com ninguém. Era eu e Deus ali, eu ajoelhava, eu chorava muito, gente, eu chorava demais. Era assim, 3 vezes por semana o choro era certo. Durante 2024, 2025, naquela vida. Chegou um momento de 2025, na verdade no começo de 2025, se eu não me engano. No começo de 2025, lá para fevereiro, mais ou menos, de 2025, o meu marido pegou e conseguiu uma permuta, acho que foi em fevereiro, gente, eu não vou saber exatamente a data, mas foi mais ou menos isso. Ele conseguiu, para a honra e glória de Deus, mudar para cá, para São Paulo. E ele não precisava mais pegar aquele trânsito, fazer tudo aquilo. E ele se mudou para um lugar para trabalhar, era no extremo sul, era 2 horas e meia de viagem, de ônibus para ir e para voltar. Mas ele estava aqui, sabe? Ele não precisava de pegar a estrada, ele estava, eu sabia que ele estava. Então, assim, isso foi uma bênção de Deus na nossa vida, foi um milagre, isso é outro testemunho, que eu e meu marido, ele não é convertido, mas ele sempre tá orando a Deus e tudo mais. E aí ele orou, Senhor, e Deus abriu esse caminho, que foi muito de Deus também, eu creio muito, porque as coisas como aconteceram, era improvável, mas aconteceu. E Deus faz isso. Deus muda o improvável, o que a gente acha improvável, impossível. Deus tem poder para poder transformar essa situação. E aí foi transformado e isso já foi um alívio a menos. Foi algo a menos que eu tinha que carregar. Então Deus foi me moldando e tirando essas bagagens que eu carregava aos poucos. Ele foi tirando de mim esses fardos. Só que ao mesmo tempo eu sabia como que agir durante os conflitos, eu sabia como agir durante outras coisas quando eu estava resolvendo sozinha. Então, assim, eu fui crescendo nesse ambiente que o próprio Senhor me colocou. Eu fui trabalhando mais a questão da frustração, da expectativa, de não criar expectativa com as coisas. Enfim, foi um aprendizado, assim, muito significativo. E aí, quando chegou no mês de 2025, a coordenadora da escola da minha filha falou assim, você tá procurando casa de aluguel? Porque tem uma casa muito boa, que meu marido, ele é pintor e ele tá pintando, parece que vai alocar. E eu tenho um contato direto com o proprietário. Você tem interesse? Eu falei, eu tenho interesse sim. E aí, no mesmo dia, eu mandei mensagem pra ela, falei, tem como a gente ver essa casa? Só que eu só consigo ver à noite, porque meu marido trabalha à noite, ele chega mais ou menos 10 horas, eu só consigo ver esse horário. E aí ela falou bem assim, gente, olha de Deus. Ela falou bem assim, na verdade é só esse horário que meu marido consegue mesmo, porque de manhã meu marido fica com a minha filhinha pra eu trabalhar, e à noite ele fica trabalhando até umas 10, 11 horas nessa casa, então é só esse horário que ele consegue mostrar mesmo. Falei, louvado seja Deus. Meu marido chegou, fui buscar ele na estação e nós viemos ver a casa. Chegamos na casa, eu entrei na casa, eu já senti, assim, sabe, uma alegria, já me imaginei morando nessa casa que eu moro atualmente. Eu já cheguei morando, me imaginando morando ali. Falei, meu Deus, que sonho, que casa. Essa casa pra mim é um sonho, um sonho. E aí ele foi mostrando a casa, eu falei, meu Deus, que sonho. E quando a gente saiu, aí na mesma hora eu mandei mensagem pro dono e falei pra ele que a gente tava vendo a casa, que a gente tinha interesse, porque o rapaz estava pintando, tinha um contato e passou pra nós e a gente falou, olha, a gente veio ver a sua casa, a gente tem interesse, tal. Aí ele falou assim, tem uma pessoa que tá na frente pra ver, mas a gente vai se falando. Primeiro balde de água fria, mas ainda assim eu não caí, como eu caía antes, que vinha a expectativa e eu caía. Eu não caí, eu segurei na mão de Deus, falei, não, se for pra ser minha, em nome de Jesus vai ser, e tava com o coração tranquilo. Só que quando eu saí da casa, o inimigo, ele tem essa, né, de ficar sussurrando no nosso ouvido coisas assim, pra nos desmotivar. E aí eu falei, meu Deus. Aí meu marido falou, cara, eu acho que essa casa não está no valor que a gente pretende pagar, o valor que a gente consegue pagar. Não tá? Então, assim, amor, não sei não, hein? E eu já pensei a mesma coisa. Eu falei, esse lugar aqui é muito bom. Onde eu moro é muito bom, é excelente.
E eu falei, meu, esse lugar, você não acha casa por menos do valor X. E esse valor X passava, tipo, R$ 500, R$ 600 do que a gente poderia pagar, né, no momento. Eu falei, meu, eu acho que não vai rolar, mas... Eu falei, eu vou tentar, de qualquer jeito eu vou tentar. Eu vou mandar mensagem pra ele. Quando a gente chegar em casa, a gente já manda mensagem pra ele. E nós chegamos em casa, e aí a primeira coisa que nós falamos foi mensagem, mandamos mensagem falando, a gente tem os 3 meses de depósito e tal. Aí ele falou, olha, eu quero o valor X, que já era um valor baixo do que a gente já achava, mas passava do valor. Aí eu falei, ai, amor, ai, vamos apertar aqui, vamos apertar ali, vamos economizar no cartão, que a gente consegue pagar. Mas tenta falar com ele. Eu falei, amor, tenta falar com ele, vê se ele consegue fazer pelo menos por 6 meses. Por um valor um pouco mais baixo, porque é o tempo de eu tentar arrumar um emprego. Eu arrumo um emprego e eu ajudo, né, no valor do aluguel. E aí, antes dele mandar essa mensagem, o proprietário pegou e mandou a mensagem desse jeito, gente, como é de Deus, louvado seja o Senhor. As coisas de Deus acontecem muito naturalmente. Quando você precisa forçar alguma coisa, pode ter certeza que aquilo ali não vem de Deus, porque as coisas de Deus acontecem com naturalidade. Vai acontecendo, uma coisa vai ligando a outra. Quando você vê, a sua vida já está alinhada. Você não precisa forçar nada, sabe? Você não precisa ficar ali tentando. E as coisas vão se alinhando conforme a vontade do Senhor. E aí o rapaz respondeu bem assim, antes do meu marido falar, o rapaz falou bem assim, olha, eu não posso diminuir para esse valor que vocês pretendem, mas eu consigo fazer 6 meses do valor X, que era o valor que a gente pretendia. Eu falei, meu Deus, louvado seja Deus. Quando ele mandou o áudio, meu marido falou, escuta isso aqui. Eu tinha acabado de falar, será que ele não faz por 6 meses? Porque aí eu tenho 6 meses para correr e arrumar um emprego. E aí ele pegou e falou, consigo. Ele falou, escuta esse áudio. Nem meu marido acreditou quando ele ouviu o áudio. Meu marido não é crente. E ele ficou assim, chocado. E aí ele falou exatamente isso. Parece que foi um anjo que sussurrou assim isso no ouvido daquele homem. E eu creio muito nisso. E a gente na hora falou, não, vamos querer. Aí fechamos a casa. Na mesma semana a gente já fechou tudo, já resolveu tudo. Já foi arrumando o trâmite de mudar. O cara tava terminando de pintar a casa, fazer alguns reparos. E louvado seja o Senhor. Esse é o testemunho de quando eu vim morar nessa casa. E aí, por incrível que pareça, quando eu vim conversar com o dono, porque a gente não se conhecia, tava se falando por mensagem, aí a gente marcou de se conhecer pessoalmente. Quando eu conheci ele pessoalmente, a gente foi conversando, ele falou, seu marido faz o quê? Você faz o quê? Aí eu falei, eu sou professora, tô procurando um emprego, no momento eu tô desempregada, mas eu tô procurando um emprego e tal, se o senhor souber de alguma coisa, o senhor fala. Aí ele pegou e falou desse jeito, gente, é testemunho em cima de testemunho, Deus é fiel, louvado seja o Senhor. Receba essa palavra na sua casa, gente. Quando é para acontecer as coisas de Deus é alinhada. Deus alinha as coisas de forma natural, você não precisa forçar nada, é tudo natural. Deus trabalha de uma forma muito peculiar com cada pessoa, mas de todas as formas são coisas muito naturais que vão acontecendo. Embora a gente passe de dificuldade, tudo acontece de forma natural. Meu Deus, esse vídeo já tem 23 minutos. Gente, assiste no 1.5 pra vocês ouvirem, porque eu preciso terminar esse testemunho em nome de Jesus. E aí, quando eu cheguei e conversei com ele, naquele entrevista de conversar, eu falei pra ele falou assim, olha, e eu tinha entregue currículos nas escolas particulares daqui perto e também tinha entregue em escolas conveniadas, que aqui em São Paulo tem convênio com a prefeitura. E aí você consegue trabalhar assim por convênio, por lugar conveniado. E aí eu tinha entregue há pouco tempo numa escola particular. E aí ele pegou e falou assim, uma semana atrás, 2, eu tinha entregue nessa escola particular. E ele pegou e falou assim, olha, a minha filha é coordenadora da escola tal. Gente, na escola que eu tinha entregue currículo. Eu falei, Jesus amado, qual que é a filha dele é minha vizinha. Qual é a probabilidade, Jesus? Gente, qual a probabilidade disso acontecer? É de Deus mesmo, gente. Eu fico até emocionada quando eu falo. É de Deus. Deus prepara tudo de forma natural. Deus vai encaminhando as coisas na nossa vida. Quando a gente vê, tá tudo certo, sabe? Eu tô repetindo isso porque é isso, é sobre isso que Deus faz, é sobre essas coisas que Deus faz. E se a gente acha que Deus não tá ouvindo a nossa oração, a gente acha que Deus não tá lá, a gente acha que Deus não tá por nós, pela nossa causa, mas Deus tá, gente. Deus escuta nossas orações. A oração que vem de um coração quebrantado, ela rompe
os céus, ela chega até o Senhor. Ela chega, gente. E coração quebrantado, coração humilhado ali. Quando a gente se humilha ao Senhor, quando a gente ora e fala assim, Senhor, eu sou dependente de Ti, me ajuda nessa questão, porque eu não posso. Mas o Senhor pode, Jesus. Em nome de Jesus, ora com essa certeza no coração, com essa sinceridade no coração, que Deus vai ouvir as suas orações. E aí, eu peguei e orei e falei com ele assim, eu falei, não acredito. Eu entreguei semana passada o currículo lá, ele falou assim, nossa, eu vou ligar pra ela. Ligou pra ela, gente, na minha frente. Falou, filha, tem um currículo aí de uma professora tal, que ela entregou semana passada e ela parece que vai dar certo aqui, ela vai alugar aqui em casa. Você não pode ver isso pro pai? Olha, gente. E ela pegou e falou assim, olha, pai, professor não tá precisando não, mas tá precisando de auxiliar. Não, minto, ela falou, professor não tá precisando por enquanto. Mas se precisar futuramente, você me fala o nome dela, que eu procuro o currículo dela aqui, ou me manda o currículo dela. E na hora eu mandei o currículo pra ele pelo WhatsApp e ele mandou pra ela. Mas eu já tinha mandado nessa escola o currículo. E assim, eu fiquei impressionada com o cuidado de Deus. E aí, foi isso, gente, a história dessa casa, o testemunho dessa casa, como Deus preparou essa casa. Fora que eu já tinha visto várias outras casas, gostei de algumas, não deu certo, fiquei triste, chorei, falei, Senhor, eu quero mudar logo, não quero mais morar aqui, eu quero mudar, Jesus. Eu tinha achado 2 casas que eu amava, uma era apartamento e outra era casa, que foi bem perto aqui da escola, do Heitor e tudo mais, e eu chorei, daí perto da escola da Esther, que não deu certo, porque quando eu entrei em contato já tinha alugado, e aí eu fiquei frustrada de novo. Enfim, gente, foi um testemunho de vida, tanto que essas 2 casas, elas ficaram mais caro do que da casa que eu pago hoje. E a casa que eu moro hoje é muito mais perto da escola do Heitor, é muito mais perto da escola da Esther. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Às vezes a gente acha que quer, às vezes a gente acha que perdeu a oportunidade, mas a gente não perdeu, porque Deus está trabalhando para entregar o melhor pra gente, dentro da nossa circunstância, dentro da nossa vida. E eu não tô falando que a gente tem que fazer barganha com Deus, não é isso, gente. Mas a gente ter certeza e ter a paz que excede o entendimento humano, de que as coisas vai dar certo, de que tudo vai se alinhar, mas no momento eu sei que quando a gente tá passando por frustrações, a gente é meio que cego espiritualmente, a gente não consegue entender a magnitude, mas o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E esse vídeo, gente, é para isso. É para incentivar vocês a continuar perseverante no jejum, na oração e no coração quebrantado ao Senhor. E o próximo vídeo vai ser de outro testemunho de como eu consegui um emprego. Em nome de Jesus. Espero que esse vídeo tenha edificado vocês de alguma forma. Gente, 28 minutos de vídeo. Mas em nome de Jesus, que esse vídeo chegue a quem precisa chegar. Que vocês tenham certeza que Deus está cuidando de tudo. E Deus se importa com as suas questões. Beijo. Até o próximo vídeo. Não sei quando vai ser. Esse foi depois de 7 meses. Não sei como vai ser, mas eu espero que seja mais constante. Deus abençoe todo mundo. Tchau, gente.